Muito bom. Gente, então voltamos aqui. Eu não sei se tem perguntas. Nossa amiga Juliana está substituindo a nossa amiga Tiziane, que teve que ir embora ali, tanto no Facebook quanto no GoToMeeting. Não esqueçam aí que a gente está ao vivo no Facebook, né? Então agora é alguma coisa em torno de 8h40, eu aprendi a fazer igual ao Faustão. Então se você está assistindo na sua casa agora, não é 8h40, é sinal que você está vendo gravado. Não adianta mandar mensagem agora. A gente até responde no Facebook, que a gente comenta, põe no comentário que a gente responde, mas agora é 8h40 aqui em São Paulo. Se você está assistindo isso à meia-noite e tal, não, pode mandar pergunta, mas nós não vamos responder se não for agora, porque será no futuro. E no futuro estaremos em outro lugar. Na verdade, que não é este lugar, que agora é 8h40, 8h41. Bom, então a gente, né, comeu aqui, tomou um negócio e tal. Vamos tentar voltar. A gente estava numa discussão que era muito importante, e esse que eu estava comentando com o pessoal da semana passada. A gente falou muito com o Adriano sobre o ensino do BIM, falando com o Nardelli também, a perspectiva histórica, ensino do BIM, falamos do Ivo com poucas iniciativas do metrô de governo, e é muito legal essa variação, né? O papo com você, com a Amília também vai ter muito a ver com essa questão das entidades de representantes do setor, não é? E é isso. Eu acho que é importante a gente mostrar essa variação. A gente estava falando sobre compliance, sobre ética, sobre como convencer, né, os nossos agentes públicos, por exemplo, e aí aconteceu aqui, eu fiquei sabendo isso, inclusive acho que fiquei sabendo lá na BNT, não sei, eu fiquei sabendo desse evento que você vai mostrar como foi, né, e por que ele é importante, não é isso? Eu te convidei, você não queria convite. Recebi, só não tinha como pagar, porque era caro pra caramba. Não, mas era de graça. Era de graça? Pra você era. Pra mim era. Gente, meu Deus do céu. Mas era mesmo o dia do Autodesk. Era, mas teve gente que foi de manhã. Se eu soubesse, porque eu acho que eu não li direito. Então, estava tão atrapalhado que eu acho que eu vi o valor, você falou, meu Deus, se eu soubesse. Não, pra você meu Deus do céu. Agora que eu tô sabendo só ao vivo, veja bem. Mas eu queria muito ter ido, se eu soubesse, teria ido. Se eu soubesse, acho que eu fiquei com vergonha de perguntar. Mas tudo bem, gente, é isso aí. Mas então eu fico sabendo depois, mas não tem problema. Mas é um evento muito importante que houve aqui no Brasil, que é o evento da Society of Construction Law. Sexta vez. Isso. Wilton, explica para o pessoal o que é isso, porque assim como eu não sabia, coisa de 3, 4 meses, o que era esta entidade, qual é a importância dessa entidade, do advento desse evento aqui em São Paulo. Quer mostrar? Quero mostrar, vou mostrar aqui na telinha. Eu preciso mostrar para vocês entenderem o que é que a gente está falando. No dia 13 a 15 houve esse evento aqui em São Paulo, olha, chama SCL, é a 6ª conferência. Tá boa aí, Juliana, a posição no GoToMeeting? Para cima, assim, ó. Então, assim, tá, aqui, não é? Então existe essa entidade inglesa chamada Society of Construction Law, e eles realizaram a 6ª Conferência Bienal Internacional aqui no Brasil, não é? E aqui, vou colocar aqui no Facebook, para o pessoal da câmera do Facebook aqui. Então, o que foi importante, o Wilton foi um dos convidados aí para a mesa redonda, não foi? Foi aqui, ó. Aqui tem inclusive uma foto da... que bacana. E o que acontece, conta para nós qual foi a importância desse evento aqui no Brasil e por que você estava lá com aqui o Ivo, que já esteve aqui 2 anos atrás. Toledo. Aqui está o Toledo. Aqui é o presidente da CEBIC. Presidente da CEBIC. O diretor do Sinduscom. Esse senhor é dos túneis do Brasil, a gente nem sabia e está interessado em vir. E esse cara é a primeira vez que veio ao Brasil, é uma pessoa do UK BIM Task Group. Isso. É o Adam Matthews. O BIM Task Force da Inglaterra, não é? Exatamente, UK BIM Task Force. Task Force, Task Group. Ou Task Force. Eu não lembro também. Mas isso aí, e conta para as pessoas por que esse evento foi importante. Então,
para o pessoal entender? Eu acho que vai junto com de novo, né? A gente fica velho, fica dando conselho, mensagem. Isso. Pode vir aqui no que conselho. É isso aí. Eu digo aqui que a adoção BIM altera modelos de relacionamentos, né? Na indústria da construção civil. E se altera os relacionamentos, altera os riscos, as responsabilidades, e isso precisa se refletir nos contratos. Uhum. Né? Então, foi super interessante a coincidência que aconteceu no Brasil esse evento. Eu até queria, não deu tempo, João, eu queria ter pesquisado onde foram os outros eventos. Eu sei que um foi em Kuala Lumpur, sempre é numa grande cidade do mundo, a cada 2 anos, e este ano foi em São Paulo. Uhum. E uma das pessoas que é um dos poucos advogados brasileiros que é membro da SL é o Júlio Bueno. É isso que eu ia abrir aqui. Isso. A propósito, né? Que foi quem liderou e organizou esse evento. Então, através do relacionamento do conhecimento com o Júlio, nós fomos convidados a montar um debate no evento específico sobre BIM. E o que eu acho que é bacana observar é que os 2 assuntos que a CIBIC, dois que a CIBIC também elegeu como principais focos da sua atuação no Brasil, também eram focos deste evento. Exato. Então era ética e transparência, ou seja, isso não é só um problema do Brasil, isso acontece também em outras partes do mundo, né? Exatamente. E BIM. Agora, o que acontece? Nos países onde o BIM está mais maduro, tem um nível maior de adoção, que é Estados Unidos, Reino Unido, eles têm um sistema jurídico diferente do nosso. Né? Lá é common law, ou seja, as decisões, a maioria das decisões são tomadas em função de jurisprudências, né? São casos emblemáticos que a Suprema Corte toma uma decisão e a partir daquela decisão, casos assemelhados também são decididos, né? À luz daquele raciocínio, daquela decisão construída pela Suprema Corte. O sistema brasileiro não é assim, né? O sistema brasileiro é codificado. Então nós temos a Carta Magna, que é a primeira referência, e temos outros códigos, né? Tem o Código Civil, temos diversos códigos. É Civil Law. É Civil Law, e que se caracteriza por isso. Nós temos códigos, as coisas já são escritas, né, na nossa Constituição e nos diversos códigos que regem o nosso sistema jurídico. Tanto que, se você pega um contrato americano, um contrato inglês e um contrato nosso, os deles é grosso, é um livro gigante. Porque ele fica Porque o cara tem que escrever tudo. E aqui no Brasil, em tese, ele não precisa escrever tudo, porque se está na lei, está no código, subentende que eu não preciso escrever, aquilo já está na lei. Então eu só escrevo coisas particulares, específicas de cada contratação. Então, sim. Mas, enfim, por que isso é importante? Embora os problemas sejam os mesmos, os riscos, os relacionamentos entre as várias partes que necessariamente se envolvem no empreendimento da construção civil, a maneira de lidar e de refletir isso nos contratos depende do sistema jurídico de cada país. Então a gente precisa discutir isso no Brasil. E aí tem questões como, por exemplo, vamos tentar agora dar pontos práticos para que as pessoas entendam. Suponha que eu contratei um modelo de você para fazer só uma construção, é um modelo autoral, mas eu sou dono do empreendimento. E aí eu resolvo usar o seu modelo para fazer um outro uso que não foi aquele que eu te paguei. Mas eu já tenho o modelo mesmo. E aí eu subentendo que se eu tenho o modelo e que você me forneceu, eu posso usá-lo para outros processos. Posso usá-lo para fazer uma gestão da manutenção, sei lá. Você contratou o modelo só para fazer a aprovação na... Exato. Isso sem entrar na história dos LODs. Né? Mas entende? Se eu for fazer um uso diferente do modelo do que aquele que você desenvolveu, que a gente contratou inicialmente. Aquele para o qual eu recebi. Exatamente. Então a pergunta que fica é, caso eu venha ter algum problema ao tomar decisões usando o modelo que você fez para mim, mas que não foi para o uso, serei eu responsável. Acabaria gerando alguma responsabilidade para o autor?
Pois é. Essa é uma questão. Pois é. Né? Aí existe uma outra questão, que são as chamadas informações proprietárias. Então, suponha que os exemplos sempre ajudam, né, quando se fala de BIM. Suponha que eu seja um engenheiro de ar-condicionado, sei lá, e que aí você tinha uma obra super complexa e, cara, eu usei algo que eu desenvolvi, a minha propriedade intelectual. Eu te avisei que eu falei assim, ó, mas eu incorporei isso no modelo. E aí o modelo é federado, um monte de gente tem acesso àquilo. Exatamente. E pode ser que essa informação acabe chegando nas mãos do meu concorrente um dia. Como faz, né? E aí? Na aula que eu dei hoje... Aciona quem? Aciona alguém? Não aciona ninguém? Entende? Então, você começa a ter... aí tem outra questão que eu acho super interessante, que é assim, ó, modelos federados. Né? Então, em tese, todos que têm acesso ao modelo têm acesso a todas as informações. Mas vamos lá. Aí vamos pensar o seguinte. Vamos supor que seja um empreendimento complexo. Isso. E que eu tenha vários escritórios e empresas envolvidas. Tá. Então eu tenho lá o cara de estruturas e eu tenho o engenheiro responsável pelo projeto de estruturas. É o cara que assina a ART. Mas é só ele que acessa o modelo? Ou são várias pessoas que tem acesso do escritório dele que acessam o modelo? Que podem abrir, manipular e... Exato. Aí, eu não sei se vocês estão entendendo isso, porque hoje, o que acaba acontecendo? O exemplo do projetista de estruturas é bom, porque o sujeito controla os entregáveis, ele controla a prancha impressa que ele assina. É ali que ele passa o pente fino, e é isso que ele sabe que a responsabilidade está caracterizada. A minha responsabilidade está caracterizada por essa prancha que eu assinei. Esta versão, não as outras. Agora, no modelo BIM, qual é? Que fica isso? Quem que vai validar? Não, porque você tem inúmeras versões. Sim. E aí inúmeras pessoas mexendo naquilo. E a informação é fluida. Ela varia muito. Você entende? Então, de fato, mudam as responsabilidades, mudam as caracterizações, os riscos. E isso tem que, de alguma maneira, ser tratada e precisa ser refletido nos contratos. Exato. Para o nosso sistema jurídico, que é codificado, e não é como é diferente de onde a tecnologia está mais madura. Então, ou seja, esse assunto precisa entrar na agenda dos empresários, de todos, para que a gente comece a discutir essas questões. Óbvio, olhar para os exemplos e para o que já aconteceu fora, porque embora os sistemas jurídicos sejam diferentes, as circunstâncias, os riscos são parecidos. São parecidos, né? Mas a gente tem que tratar isso aqui e refletir isso. Então foi super bacana que a gente tivesse sido convidado e participado deste evento que aconteceu este ano, circunstancialmente aqui no Brasil. É muito interessante ver, porque como isso... atrai, e é um evento inglês e é um evento que teve um dia inteiro dedicado à discussão do BIM, né? Exatamente. Eu queria até aproveitar, viu, João, para fazer um disclaimer aqui, porque quando eu escrevi o meu volume, que é o 5º, né, que trata disso, esse evento não tinha acontecido ainda. Que legal. Então, na verdade, eu entreguei lá, de novo, né, cara? São as coincidências, né? Você sempre faz o melhor que você pode com os recursos que você tem. Claro. Naquele momento eu usei um artigo, que eu pesquisei pra caramba para chegar num artigo legal, mas eu não tinha tido essas discussões, tido a chance de conversar com a Adam Matthews e tal. Então, tem coisas interessantes ali, mas tem detalhes que só surgiram depois. Entendi. Quer dizer que tem coisas que você já atualizou no seu processo. Deveria atualizar. Mas ainda não foi refletido lá, não. Mas tem coisas interessantes. Como qualquer coisa que você vê que eu escrevo aqui, já tem coisas que eu já discordo. Essa angústia faz parte, né? E é engraçado isso que você está falando. Hoje pela manhã eu estava dando essa turma de coordenação, compatibilização de BIM, que é esse curso que eu dou, e não tem jeito. Chega na terceira, quarta aula, quando você mostra os modelos federados interagindo e tudo funcionando no Google Drive, no Trimble Connect, enfim, que eu faço vários exemplos em várias plataformas para a pessoa julgar o que ela quer fazer, né? E aí hoje mesmo a Denise, minha aluna, falou, mas espera aí,
Como fica? O que eu estou entregando? Peraí, não estou entendendo. Né? Porque você transita com os BCFs e tudo mais, que a Marina já fez treinamento. Não, e outro exemplo que eu até uso no... E os contratos. Aí eu falei para ela, olha, mas o gerente do escritório eu não vou falar o nome da empresa que ela trabalhava, imagina que ele vai querer fazer, não pode, não vai. Eu falei, olha, você vai ter que mostrar para ele que reescrever os contratos, refazer as alianças, as parcerias todas, vai compensar do ponto de vista da produtividade, da economia, e vai valer o risco da propriedade intelectual, vai ter que ser, porque senão o seu ex-empregador, talvez seja até por isso que ele esteja enxugando a equipe, capaz dele continuar enxugando a equipe e está achando que o problema é conjuntural, estrutural, né, político do Brasil, mas também tem uma saída que é eles entender essas coisas, e por causa do modo de contratar, que não é mais contratar por prancha, é entender o BIM, talvez por essa teimosia ou falta dessa resistência, talvez por causa disso ele continue deixando de contratar. Aí ela falou assim, eu falei, eu sei. Então, e aí, só adicionando um outro ponto, né, eu até uso isso no livro lá, no Kit, que é o seguinte: essas questões ficam mais evidentes quando acontece um acidente. Então, por exemplo, quando caiu lá a ciclovia do Rio de Janeiro, e caiu, e morreu gente, e mídia, e meu Deus do céu. Aí o sujeito para tudo, liga os holofotes, pega as lupas e aí vai olhar. Quem assinou? Nem a assinatura tem. Cadê a RT? Não tem RT. Entenderam? Não tinha nada. Né? Não, então, mas de novo, aí as pessoas perguntam, mas e aí, com o BIM como é que faz? Gente, não adianta. Nós vamos viver ainda um grande período de transição. Então, as pessoas falam, então não vamos precisar mais de documento. É claro que vamos precisar de documentos. Claro, e de novo, também outra coisa que costuma falar, BIM, política, processo, ferramenta, um monte de coisa, mas não resolve a falta da boa engenharia ou da boa arquitetura, ou do bom processo de gestão, seja lá do que for. Principalmente, inclusive da ética, né? Então você precisa controlar versões, você precisa controlar documentos, tem que tomar cuidado, tem que ter RT, tem que ter nome do fulano de tal, tem que controlar versionamento de documentos, assim por diante. Porque, por um bom tempo, de novo, pensa, se acontecer um acidente, se morrer gente, o que vai... Né? E aí parar tudo, e os holofotes acenderem, e as lupas aparecerem com um monte de investigadores. Eles vão pesquisar os documentos. Vão pesquisar os modelos também? Sim. Mas o que existia antes? Existiam os documentos. Então, não dá para não... agora tem BIM, esqueça os documentos. Não. Sim, e até os documentos vão estar lastreados no BIM também. Sem mencionar que eu ainda tenho, por exemplo, prefeitura, corpo de bombeiros, né, coisas que eu ainda tenho essa necessidade de guardar esses documentos, e são documentos, papel, assinado por alguém. Né? Sim, e é isso, mesmo os documentos são filhotes da modelagem. Por isso que é legal você ver, aqui quem estava nesse evento do Society of Construction tinham juízes, advogados, árbitros, ou seja, é um outro setor, não é o nosso, mas que já está preocupado e que já está sentindo a necessidade de se capacitar para entender essa nova tecnologia, que já bateu na porta deles. Na nossa ainda não, ainda está chegando. Né? Se eles não vão saber como arbitrar. Né? Exatamente. Porque ele precisa entender essa nova plataforma para poder julgar, para poder eleger um perito, para saber o que pedir, para saber como... É interessantíssimo, na verdade. Eu acho super legal quando isso vai para uma outra área, que não é a nossa, porque é uma outra evidência concreta. Meu amigo, para de espernear, entendeu? Vamos logo, vamos tentar correr, porque... Olha onde já está. Porque já está pautando outras áreas. Outras áreas. Isso aqui não é engenharia, cara. Isso aqui não é. Exatamente. Porque, na verdade, isso. O nosso modelinho que o projetista gosta de fazer, e tem um apego, e é gostoso, né? Ele é o suporte para as decisões que vão nortear
a existência do projeto e da construção, né? E que depois vão mexer com a vida das pessoas, e quem que vai atrás depois, quando dá alguma coisa errada, né? São os advogados aí, né? Ou quando alguma coisa dá certa, né? Então As pessoas brincam que engenharia está deixando, as construções estão deixando cada vez mais de ser assunto de engenheiros e arquitetos e passando a ser assunto de advogados. E jornalistas, né? Então. Né? De juízes, né? É o que tem acontecido, né? Até em novela, agora que tem de novela que fala de. Eu já tenho acompanhado. Mas é verdade. Então, isso então é interessantíssimo, porque é o que proporciona essa história da modelagem e construção. Sim, né? sim. Porque a questão de desenho era muito fácil. Está no desenho, não está no desenho? Muito preto no branco, né? E já é muito conhecido, né? Então agora as pessoas sentem que precisam se capacitar, precisam entender melhor esse negócio.